Essa aqui é interessante, doutora. Não sei se já apareceu para você um processo desse, mas infidelidade gera indenização ao cônjuge traído? E é outro grande depende. Assim, a questão da indenização no direito de família é bem complicado. Até porque, enquanto a gente estava falando, por exemplo, da questão dos alimentos gravídicos, por exemplo. Uhum. Aí você não é o pai. Você poderia ter uma indenização contra aquela gestante. E a gente falou que a gente não poderia ter nenhuma compensação nesse sentido, né? E realmente não. Mas e aí a gente pensa assim, e se a gestante agiu de má fé? Por que eu tô falando de má fé agora? Porque a gente vai falar sobre a má fé para falar nessa questão da indenização pela traição. Uhum. Se essa gestante estava agindo de má fé desde o começo, ela sabia que você não era o pai, você pode entrar depois e cobrar uma indenização dela, porque ela foi, nossa, aí você pode. Entendi. E aí é o mesmo caso da gente falar agora dessa indenização por traição. Porque a pessoa que está traindo, na grande maioria das vezes, ela está agindo de má fé contra você. Uhum. Só que, aí tem mais um porém. Quando a gente vai falar dessa indenização, dessa traição, é muito difícil você qualificar os motivos que levaram a essa traição. Ninguém estava vivendo nessa unidade familiar pra gente saber o que aconteceu. Traição é certo? Não é certo. Mas você não consegue o direito, não consegue chegar lá e investigar todas as causas, todos os poréns. Entendi. Tudo que estava acontecendo ali pra que acontecesse aquela traição, certo? Então é muito difícil, até assim, muitos doutrinadores, muita gente que estuda direito e tudo mais, leva em consideração que o direito não devia entrar nessa questão tão íntima da família. Entendo. É só quando isso extrapola. Então, assim, eu tô agindo de má fé, traindo, mas tem que ter mais alguma coisa. O que tem que ter mais alguma coisa? Tem que ter alguma... que essa traição tenha sido, por exemplo, pública, tenha levado essa mulher ou esse homem a passar uma situação simplesmente vergonhosa, uma situação vexatória, o quê? Tenha tido exposição. Entendi. Você tem que causar, você tem que lesar a pessoa que você estava. Uhum. Não só lesando pela traição, mas lesar num geral, lesar numa exposição, né? lesar no ego, lesar na honra, lesar nessa questão subjetiva. Então, por exemplo, é diferente ali da má-fé do que a gente conversou, sobre a má-fé dos alimentos que você tem que pagar para a pessoa grávida que estava agindo de má-fé com você. Uhum. Não, essa má-fé é uma má-fé que, além da má-fé da traição, existe aquela característica de você querer prejudicar a outra pessoa, ou de você expor ela a uma situação que fira mesmo ela no ser, né, por dentro. Então, assim, acontece muito, por exemplo, caso de cidade pequena. Cidade pequena, todo mundo sabe o que está acontecendo com todo mundo, mas aí a mulher descobre, por exemplo, a traição e ela contesta e o cara continua e aí faz todo aquele auê e aí vem um monte de pessoa para ver o que está acontecendo, vem um monte de pessoa para querer entender e ele continua traindo, por exemplo, nessa situação. Ele continua traindo, ele continua expondo essa mulher ao ridículo. Uhum. E aí essa mulher pega, cansa e fala assim, não, eu vou divorciar. Mas por tudo que você me fez passar aqui, por toda essa vergonheira que eu passei, todo mundo tá falando disso, tá todo mundo comentando. Entendeu? E agora, o que eu quero? Eu vou cobrar de você uma indenização. Aí a gente pode falar que a gente vai pedir e que é possível ser concedida. Agora, assim, uma traição, como normalmente acontece... Sem tanta exposição, só aquilo que infelizmente acontece muito dentro de relacionamento. Aquela traição que ficou ali, a mulher descobriu, mas ficou ali, não vazou. Aí é muito difícil, não é só porque ele te traiu, ou ela te traiu. Tudo que eu tô falando, eu tô usando a mulher e o homem, mas pode ser ao contrário, é igual, não tem problema nenhum.
que isso vai gerar um direito à indenização. Aham. Ele te traiu ou ela te traiu e fez mais o quê? Como que ela expôs? Ou ela colocou em rede social, por exemplo. Sabe? O cara tava tão nem aí que ele começou a expor em rede social que tava traindo, que começou a gravar vídeo e tudo mais, e que perceberam, e ele rindo da cara da mulher. Levou essa mulher, ou levou esse homem ao ridículo, chegou ali e falou, nossa, que horror tudo que eu tô passando. Além da traição, eu ainda tenho que passar por tudo isso. Então é por tudo isso a mais que a gente vai pleitear uma indenização por dano moral. E aí pode ser que exista. E como tudo no direito, o que eu falo, quando a gente entra... Depende. Quando a gente entra com um processo, eu tenho problema com você. E aí eu preciso me resolver com você. A gente pode chegar e tentar entrar num acordo. Ou a gente pode chegar e a gente tem que acionar o Poder Judiciário. A partir do momento que a gente aciona o Poder Judiciário, a gente não tem mais... A gente não tem mais esse poder decisório. A gente não tem mais esse poder da decisão. Eu e você, a gente pega a nossa demanda, a gente leva pra lá e é uma terceira pessoa que não conhece a gente, que não conhece nada do que aconteceu, que vai olhar o que eu mandei lá no processo, o que você mandou no processo. Então, assim, vai mandar o que eu consegui provar, o que você conseguiu provar e vai julgar. Entendeu? Então, uma terceira pessoa, a gente terceiriza muito. Decisão, né? A gente terceiriza essa resolução de conflito. E aí é a mesma coisa nessas situações, por exemplo, que se gera dano moral, se não gera dano moral. Só eu e só você, só a gente sabe o que aconteceu. Sim. Certo? Só que aí a gente tem um problema, a gente precisa resolver, a gente não consegue entrar no acordo e, nossa, eu tô muito bravo. Então a gente vai pedir para uma terceira pessoa que aí entra o Poder Judiciário resolver. E aí, quando ele resolve, ele vai ver o que tá ali, o que foi exposto ali. E aí ele vai pensar... será que isso é caso dele ter que pagar dinheiro a mais para ela, ou dela ter que dar um dinheiro para ele pela atitude que ele tomou, ou que ela tomou? Aí ele vai decidir porque ele quer decidir, pelos fundamentos, pelo que está exposto e vai fundamentar de acordo com o que ele achar melhor. Mas o que a gente precisa entender é que não é o advogado, ou que não sou eu, ou que não é você que vai resolver aquilo e que vai falar se a situação tem direito ou se a situação não tem direito. A gente vai expor e vai tentar provar o máximo possível. Tanto é que existem traições que às vezes não foram todo esse auê. E tem traições que às vezes foram um auê todo. E algumas têm direito à indenização e algumas não. Então, assim, o que a gente consegue pegar em comum entre uma e outra é que além de ter tido essa traição, além de ter tido a má-fé do cônjuge, né, de trair, ainda teve a má-fé nessa questão da exposição, ainda teve a má-fé nessa questão de tentar ferir a outra pessoa. Ou de não se importar a ponto do que ela estava pensando e fazer ela passar por um vexame, fazer ela passar por uma situação constrangedora. Entendi. É isso. Perfeito, doutora. Muito obrigado pela resposta. Damas e cavaleiros, espero que tenha gostado do vídeo. Temos um site que eu vou deixar aqui na tela, é o equipeaas.com.br. Vou deixar o link na descrição também. Peço que vocês acessem o site. Lá tem alguns casos mais comuns, mais frequentes de violação do direito dos brasileiros, né? Gostaria que você acessasse o site e contasse para nós se já ocorreu alguma coisa em questão de violação de direitos, seja de família, trabalhista, enfim. Peço para que vocês acessem lá, contem um pouco sobre a sua história. Gostaríamos de estar inteirado dessa situação e ficamos por aqui. Muito obrigado.